As leituras da Bíblia estão sempre nos repetindo as mesmas coisas. Como crianças, a gente não aprende as lições de Deus. Às vezes, estas lições de Deus não são letras, palavras escritas numa folha de papel ou no papiro, como antigamente. Às vezes, são recados que Deus nos dá e acontecimentos da nossa vida. Um acidente, uma doença, um tropeço e uma queda no chão, a alegria do nascimento de uma criança. Deus nos fala de muitas formas e nós não estamos atentos à voz de Deus, não percebemos os recados que Deus nos dá. E Ele está sempre repetindo as mesmas coisas. Vocês, pais e mães, vocês sabem disso. Já não te falei, meu filho, e já não te disse isso mais de 100 vezes. E nós também somos essas crianças diante de Deus. E está escrito aqui no livro do profeta Isaías: ah, se tivesses observado os meus mandamentos. Pois é, você desobedeceu, agora está nesta situação difícil. Eu tenho várias experiências com moradores de rua. A gente aconselha, ajuda, até põe dentro de um hotel para dormir, para não dormir na rua. Mas a pessoa não aprende, levanta cedo e já vai beber. Quantos conselhos que as pessoas dão, quanta ajuda, até material. Leva-se no médico, aponta-se caminhos para a recuperação e a pessoa não aprende. Não são os outros que são assim, não. A gente sempre pensa nos outros, já começa a pensar fulano, cicrano, né? A palavra de Deus não é para os outros, é para nós. Às vezes, quando a gente vai à missa, vai num grupo de oração e a gente ouve a palavra de Deus, a gente fica pensando, fulano de tal que devia estar aqui para ouvir isso aí, né? A gente sempre pensa em aplicar as coisas aos outros. A palavra de Deus é para cada um de nós. E está aqui repetindo pelo profeta Isaías: ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio e a justiça como as ondas do mar. Tudo seria tranquilidade, equilíbrio na nossa vida. Nós temos que trabalhar isso. Isso se chama na espiritualidade ascese, exercício espiritual. Quem toca instrumento precisa estar sempre tocando instrumento. Os atletas precisam estar sempre repetindo aqueles exercícios físicos. Quem trabalha no circo, nos trapézios, precisa estar sempre repetindo aqueles mesmos exercícios para poder estar sempre pronto, preparado, treinado, em ponto para poder se apresentar. Então, os mandamentos do Senhor são as coisas mais importantes que temos na vida para obedecer, para seguir, para ter na frente de cada um de nós. Então, a outra coisa, diz aqui, é a sorte dos perversos, dos que desobedecem. São iguais à palha seca, espalhada e dispersa pelo vento. Então, aqueles que desobedecem estão sempre dando cabeçadas, reclamando. E o Evangelho está nos mostrando que a palavra de Deus é acolhida principalmente pelos simples, pelas pessoas simples, pelas pessoas que não são muito complicadas. E esses acolhem mais rapidamente a palavra de Deus. A sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Então nós temos um caminho maravilhoso para seguir. Agora no tempo do advento, João Batista foi para o deserto. É lá no deserto que Deus se manifesta.
para salvar o povo judeu da escravidão do Egito, os israelitas, nossos irmãos hebreus, Deus chamou Moisés, Ele colocou Moisés no deserto, e foi lá no deserto que ele conseguiu ouvir a voz de Deus. No meio do palácio de tantas riquezas, é onde parece que nós temos soluções para todos os problemas, lá a palavra de Deus passava adiante. E quando Moisés vai para o deserto com seu povo, Deus os chama no Monte Horebe, no Monte Sinai. E lá no alto da montanha, no silêncio, é que ele vai receber as tábuas da lei. Vamos ficar atentos à palavra de Deus, à voz de Deus. O que Ele está dizendo para você hoje, neste tempo do advento? O que Ele está dizendo para você hoje? Você que é pai de família, mãe de família, que está empregado ou desempregado, o que Deus está dizendo para você hoje? Como você segue os mandamentos de Deus? De que forma você é capaz de ouvir a voz de Deus, os mandamentos de Deus? Diz aqui o Evangelho, com quem eu vou comparar esta geração? Deus fala e nós não ouvimos. Deus nos dá recados e nós não prestamos atenção. O Papa está nos mostrando agora um novo caminho, abrindo a porta santa, a porta da misericórdia. Então vamos nós também preparar o nosso coração para ouvir a voz de Deus neste tempo do advento. E mudar um pouco a nossa maneira de olhar as pessoas. Somos muito críticos e muito cruéis. Eu que atendo tantas pessoas, nós os padres que atendemos tantas pessoas, às vezes nós percebemos como as pessoas às vezes estão sofrendo por causa das críticas e dos julgamentos. Então, temos que ter um olhar de misericórdia para as pessoas, não sejamos tão críticos, olhamos muitas vezes os defeitos e não percebemos o coração. Nós ficamos felizes porque Deus não vê o nosso lado exterior, Deus vê o nosso coração. Vamos rezar, pedir a Deus para que tenha misericórdia de nós. Vamos passar pela porta santa, mas com esta vontade de mudar a nossa vida, as nossas atitudes, começando na nossa casa, esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais, na nossa comunidade de vivência cristã. Vamos começar a mudança de nós mesmos, a conversão pessoal.